Senhor esteja convosco. Ele está cheio de Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como ele, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus perdoará também a vós. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo de Quaresma, domingo, por exemplo, ouvíamos ressoar na igreja e no mundo todo o chamado de Deus para um tempo especial, um recorte de Deus que nos faz olhar para a nossa vida a partir de uma perspectiva de conversão, de mudança, de boa notícia. Domingo Jesus falava, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. É um chamado. Toda conversão humana é fruto de uma experiência desse chamado. Deus nos chama e o homem responde. Santo Agostinho fala isso, né? Ninguém pode ir a Deus se Deus antes não o atrai para si. Então, nossa conversão é um processo de diálogo, de conhecimento, de reconhecimento, de perceber a mão do Eterno e a história do Eterno entrando na nossa vida e dialogando conosco. E grandes santos, também os padres da Igreja e a tradição cristã do Ocidente, Santo Inácio, Santa Teresa, eles falam que para a gente fazer uma boa conversão, a gente precisa de um pano de fundo positivo, otimista, que nos entusiasme na nossa vida. Hoje o Evangelho está falando isso para nós. Que a vida de oração nossa, nesse tempo de intensidade, deve ser animada pela força do perdão de Deus, pela alegria dessa paternidade divina que nos sustenta na vida, pela experiência trinitária de um amor que nos envolve e nos encoraja. Então Jesus dá para nós um tesouro, rezar o Pai Nosso, né, esses 7 pedidos, para que a gente aos poucos caminhe, né, nessa dimensão de vida nova. 3 primeiros pedidos do Pai Nosso está dirigido ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Primeiro de tudo, a gente pede que Deus nos dê a graça de conhecer o nome do Seu Filho, de conhecer a graça do nosso Senhor. Domingo a gente pedia, na oração da missa, né, a graça de alcançar o conhecimento de Deus. Portanto, é uma graça especial a ser pedida e desejada, né? Então a gente pede assim, seja o primeiro pedido, santificado seja o teu nome, o nome de Cristo, o nome revelado, o nome dado ao anjo para que a Virgem São José pudesse cuidar. O segundo pedido se refere ao Espírito Santo. Venha a nós o teu reino. São Lucas, uma das traduções antigas da Bíblia, dizia que venha a nós teu Espírito Santo. O reinado de Deus não é outra coisa senão a presença do Espírito movendo-nos para uma vida nova. E aí a gente pede por fim, né? Seja feita na terra a vontade do Pai. Descobrir que tudo na vida deve ser feito a partir desse horizonte. Querer o que Deus quer. Santo Inácio também nos ilumina no período de Quaresma, que é bom para a gente.
a descobrir que a vontade do Pai é que o homem, sim, né, para o qual nós fomos feitos, é amar, louvar, agradecer, servir a Deus, todas as coisas. Nisso consiste a nossa alegria, a nossa felicidade. Então, descobrir a vontade do Pai não é nada mais do que descobrir uma vida que se identifica com Jesus. Escolhe o estilo de viver de Jesus. E aí a gente vai olhar para os evangelhos nesse período e toda a nossa vida, tendo Jesus diante dos olhos como critério de verdadeiramente buscar uma vida de conversão. Ele é o modelo, ele é o centro, ele é o modo da gente perceber se estamos indo para Deus ou nos distanciando de Deus. Por isso que muitos autores, teólogos e budistas chamam Jesus de a crise do mundo. Crise, né? Rinen, uma expressão grega que significa peneira. Então, quando dizemos que Jesus é a crise do mundo, já a gente está dizendo que ele é a peneira, só passa aquilo em nós que reflete Deus. A bondade, a misericórdia, a compaixão, a tolerância, o respeito, o reconhecimento, a superação, né, de toda a maldade. Por isso, então, a segunda parte do Pai Nosso está voltado mais para as nossas necessidades humanas. A primeira é o pão cotidiano, pão do amanhã, pão da graça, pão da bondade divina. Sem um pão, o homem cai na miséria. E cair na miséria, o pior de nós surge. O problema é que muitas pessoas superam a miséria humana, mas não deixam de serem miseráveis, egoístas, cainhas, né? Fechados em si. Há pão para todos, mas a gente tem que superar o egoísmo. E isso então nos faz refletir por que essa desigualdade é tão grande no nosso país. Mas ao invés de jogar ricos contra pobres, a gente pode olhar para nós mesmos. Quanto que nós nos negamos a fazer o bem para o próximo que está próximo de nós? Quantas vezes a gente ensurdece o ouvido, cega os olhos para não enxergar a dor do próximo? Quantas vezes a gente não sabe se colocar no lugar do outro que sofre? Então, o pão cotidiano é o pão da partilha, onde nasce a vida cristã, ao redor de uma mesa, né? Quando o padre Carlo Peregrino, que passou por aqui, uma vez eu vim aqui, ele estava me explicando, né, a estrutura da igreja, por que ele fez o presbitério desse jeito? Para representar a última ceia, onde discípulos, apóstolos, amigos de Jesus, estavam todos sentados ao redor da mesa para viver a ceia do Senhor, o banquete do Senhor. Então a missa nunca deveria ser um lugar que separe padre de povo de Deus, mas o lugar onde a gente exalta profundamente a mesa do amor, a mesa da comunhão, a mesa do serviço. Então veja que falar da Eucaristia, falar do pão, é falar daquilo que é o nosso cotidiano. Quantas pessoas estão perdendo o sentido de comer à mesa, né? De olhar no rosto, de ver o outro, de sentir o outro, de ouvir. É claro que a nossa tradição cuiabana antiga, né? Quando eu ia para o sítio dos meus tios, ainda vi esse resquício, né? Não tinha mesa, mas tinha os banquinhos. E todo mundo sentava ao redor, né? Com o prato na mão, comendo e conversando. Veja, é assim a prática do amor. Onde todos olham para todos, todos veem todos, ninguém está excluído, todo mundo participa. Então, pensar que o pão nosso, né, é um convite de Deus para uma nova humanidade, um sinal do reino de Deus para uma vida fraterna e solidária. Depois a gente vai pedir sobre uma situação ruim da nossa vida, né? O perdão para que a gente supere as feridas, as fraturas, as machucaduras. Todas essas coisas que distanciam-nos uns dos outros. Então Jesus coloca na oração, né, a necessidade de pedir perdão para que a gente também seja forte o suficiente para dar perdão, para devolver a paz para o outro, para colocar no outro o desejo de um dia voltar à amizade com a gente. É muito difícil, por isso é perdão, dom que vem de Deus. Dom que é intensamente próprio de Deus. É divino perdoar, né?
E aí a gente depois pede para nossas estruturas diárias, as tentações. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Então são 7 pedidos que direciona, que orienta o nosso coração para em tudo amar e servir, descobrindo para que viemos ao mundo. Viemos para uma única coisa, né? Amar, louvar, adorar e servir ao nosso Deus e a todas as criaturas. E assim então, a gente vive essa primeira semana da Quaresma sintonizado nesse caminho de purificação, de transformação, de mudança do nosso homem velho para o homem novo, né? E só é possível isso alcançando a graça do conhecimento de Cristo. Não é um conhecimento teórico, né? A gente sabe por ouvir dizer, professores, teólogos ensinam sobre Jesus, catequistas, né? Mas não é esse conhecimento. Esse conhecimento que a igreja pede na oração é um conhecimento experimental, um conhecimento de experiência. Em italiano tem uma palavra muito bonita, né? Assaggiare. Assaggiare é uma experiência de sabedoria. Saggezza é sabedoria. Assaggiare é experimentar. E a palavra sabedoria, né, vem de sapore. Sapore é sabor em português. Saborear a comida, né, saborear o alimento. E veja que Jesus, né, vai falar, né, provai e vede, saboreai e senti o sabor desse pão, dessa graça. Então, alcançar o conhecimento é tocar o mistério desse amor, é saborear Cristo na nossa vida diariamente. E para isso a gente precisa se esvaziar, né? A dinâmica do jejum é uma dinâmica desse esvaziamento para alcançar o conhecimento. E quem alcança o conhecimento aprende a amar como Jesus, torna tudo mais leve, porque se une a Ele, né? Numa comunhão perfeita, numa comunhão de amor. Unidos a Ele, a gente pode amar, perdoar, sentir. Padre Zezinho, né, fez aquela música bonita, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Ele sorriu, viver como Ele viveu. Tudo isso é saggezza, é sabedoria. E quem descobre esse conhecimento sapiencial, né, de sabedoria, aprendeu a assaggiare, né, a saborear, a sentir, a experimentar o sabor da vida. Então a gente que está na família da gente, né, a gente quando come a comida da mãe, a gente sente aquele sabor, né, a gente lembra da nossa infância, a gente recorda a nossa história. Quando a gente vai para o sítio assim, chove, não sei se vocês vivem essa experiência, né? Aquela chuva gostosa, fora desse mundo poluído, né? A gente sente aquele cheiro de terra, parece que remete a gente à infância. Quando a gente vê um chá que fazem, a gente cheira aquele sabor, quanta coisa a gente relembra. E aí nascem as histórias, a gente conta as histórias. Isso é a sabedoria da vida. Por isso Jesus então ensinou uma oração que ao mesmo tempo que nos orienta para a nossa finalidade, que é Deus, nos direciona para viver a comunhão diária ao redor da mesa, né? Sem o perdão, ninguém aproxima da mesa. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? De ter que comer com alguém que não é legal, né? Alguém que machuca a gente. A gente sente até uma coisa ruim. Ninguém fala nada, a mesa fica pesada. Por isso que Jesus fala, né? Antes de ir ao altar, reconcilie com seu irmão. Não faça daquela comida um momento indigesto, mas torne aquele momento um momento de vida e de esperança. Então que em nós reine sempre a força do perdão, a alegria da vida nova que vem do Senhor. Amém.